Fala galera, estamos ao vivo. Eu inicio hoje uma série de lives que vão iniciar todos os dias às 23h59. Então eu decidi fazer esse horário porque são nas madrugadas que acontecem as piores destruições, destruição de família, destruição de lares. Então é na madrugada que acontecem as piores destruições. Eu lembro que quando eu tinha o vício da cocaína, eu passava madrugadas acordado, madrugadas em festa, madrugadas, às vezes até nem era em festa, às vezes até era na casa de alguém, usando droga, bebendo. Então é nas madrugadas que acontecem as piores destruições. A gente vê que pessoas que têm depressão passam a madrugada inteira pensando besteira, passam a madrugada inteira com pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos diabólicos. A maioria das pessoas que comete suicídio, ela passou a madrugada inteira pensando e tramando como que ela ia fazer. Então, por isso que eu resolvi fazer Clube 2359. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai assistir, vai estar rodando o feed do Instagram na madrugada e vai assistir essas lives onde eu vou estar falando sobre vícios, sobre como superar vícios, como salvar o casamento. Porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que entram nas drogas, que tiram a vida, pessoas que cometem suicídio, pessoas que desistem de viver, que estão em depressão porque chegou ao fim um relacionamento, chegou ao fim um casamento. Outras pessoas que a vida financeira dela deu errado, ela perdeu o emprego, perdeu a empresa, faliu, ficou endividado, e aí passa a madrugada inteira que ela não consegue dormir, ela fica na internet caçando alguma coisa para assistir, para ocupar a mente. Então é na madrugada que Deus vai fazer coisas através dessas lives que vai ficar gravadas. Então sejam bem-vindos, você que está aí assistindo ao vivo, você que vai assistir essa live gravada mais tarde, durante a madrugada ou durante o dia. Hoje eu vou falar sobre um assunto específico, um assunto que marcou minha vida, marcou minha infância e marca a vida de muitas pessoas. Eu converso, quando eu começo a contar a minha história, quando eu começo a contar aquilo que aconteceu comigo, as outras pessoas começam a se identificar, porque muitas pessoas passaram por isso. Eu, graças a Deus, consegui ressignificar, consegui desbloquear, consegui resolver o problema. Mas quantas são as pessoas que não conseguem? Quantas são as pessoas que carregam esse problema para sempre? Há pessoas que morrem e no último momento, no leito de dor, onde ela está partindo, ela fala assim: porque minha mãe e meu pai, quando eu era criança, me abandonaram. Como eu queria que o meu pai e minha mãe estivessem aqui para que eu pedisse perdão para eles, porque eu carreguei na vida inteira uma mágoa, porque lá atrás eles me abandonaram. Então hoje eu vou falar sobre abandono. Eu tive, claro que não foi só o abandono, mas isso foi o que desencadeou e foi um dos gatilhos que desencadeou tudo o que aconteceu comigo depois. Claro que foram vários fatores, teve vários desbloqueios que eu venho fazendo durante esses anos que eu estou estudando sobre a mentalidade humana, sobre inteligência emocional, sobre o reino. Porque eu costumo falar que eu não sou um terapeuta, eu não sou um coach, eu não sou um... sei lá como é que as pessoas queiram denominar. Eu procuro me denominar como um pai, um marido, um filho amado do pai. Alguém que descobriu a sua identidade, alguém que descobriu o seu propósito. Alguém que hoje governa sobre a própria vida, porque eu por muito tempo fui governado pelas drogas, fui governado pelas bebidas, fui governado por bloqueios.
Então hoje eu me denomino como um reinante, como alguém que sabe quem é, sabe a sua identidade, alguém que sabe o seu propósito. E quando a pessoa ela não sabe o seu propósito, ela não sabe quem ela acaba se deixando levar. Então eu, como eu falei, não me denomino um coach, não me denomino um guru, jamais, nem quero esse cargo, nem quero esse título. Mas eu tenho certeza, eu sei quem eu sou, eu sei quem o Danatan Rafael Siqueira Soares é. Vai muito além de uma profissão, vai muito além de um cargo, vai muito além de um título. Eu já ocupei vários cargos, vários títulos, várias posições. Eu já fui pastor evangélico, já tive empresa, já fui carteiro, já fui atendente de balcão de empresa de xerox, eu já fui, fiz faculdade de Direito, não cheguei a me formar, mas estava fazendo faculdade de Direito. Já vendi várias coisas, hoje eu sou um vendedor, hoje eu vendo, muitas pessoas vendem seu tempo, hoje eu vendo produtos para fazer dinheiro, enfim, produtos, serviços, vendo aquilo que vai beneficiar alguém, eu procuro vender para que essa venda traga um resultado. Então, voltando ao que eu estava falando antes, quando a pessoa ela é abandonada, como eu fui quando eu era criança, ela carrega um bloqueio que ela vai levar para a vida inteira dela. E o que aconteceu comigo? Lá na minha infância, como eu já falei em algumas outras lives, mas eu vou repetir aqui, quando eu tinha uns 3 anos, eu não vou saber certo a idade que eu tinha, mas eu lembro dessa cena na minha cabeça. Quando eu tinha essa idade de 3 para 4 anos, eu fui abusado por uma babá que cuidava de mim. E esse abuso veio trazendo vários bloqueios, vários problemas, desencadeou em vários problemas na minha vida, no meu casamento, em relacionamentos. E quando eu era um pouquinho mais velho, ali por uns 11 anos, acho que era 11 anos de idade que eu tinha, 11 para 12. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe saiu de casa. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe saiu de casa. Simplesmente pegou as coisas dela, colocou numa mala e chamou um táxi e foi embora. E eu lembro dessa cena onde eu falava para ela: mãe, não vai embora. Não vai embora. Fica, mãe, não vai. E ela não dizia nada, ela simplesmente continuou o caminho dela, desceu as escadas, e eu fui indo atrás, até ajudei a ela descer as malas, e todo o tempo, cada degrau que eu pisava, eu falava: mãe, não vai, mãe, fica, mãe, não vai. E naquele momento, quando ela saiu, que ela foi embora, que ela foi... Porque ela teve vários motivos também, não estou aqui para entrar no mérito se fez certo ou não, mas o que aconteceu foi que uma criança foi abandonada, houve um abandono. E esse abandono desencadeou muita coisa. Esse abandono desencadeou muitas frustrações, muitos bloqueios. Eu tinha um bloqueio tão grande de autoimagem, de não merecimento, um bloqueio de eu achar que eu não era capaz de fazer nada. Eu tinha um bloqueio tão grande sobre a minha imagem, sobre a autoimagem, que nem eu falei pra vocês, assim, um bloqueio tão grande, um bloqueio do abandono, esse trauma de ter sido abandonado pela minha mãe. Imagina, uma criança de 11 anos de idade eu tinha na época, uma criança ser abandonada pela mãe e passar o resto da vida com a mãe longe. Na cabeça de uma criança isso cria uma bagunça. Então hoje nós vamos falar basicamente sobre isso, sobre abandono. O abandono, ele causa uma ferida, ele causa um trauma, ele causa algo muito
surreal. Hoje, e eu posso falar isso com experiência de causa, hoje a maioria das pessoas que possuem vícios em drogas, eu fui viciado em cocaína por 2 anos e meio. Fui viciado em cocaína de cheirar todos os dias. Eu acordava todas as manhãs. Todas as manhãs eu acordava. Antes de levantar da cama, meu primeiro pensamento era: onde eu vou buscar cocaína? Quantas são as pessoas que têm problemas com drogas, problemas com bebida? Quantas são as pessoas que hoje carregam um vício dentro de si, que daqui a pouco tá aqui, ó. Hoje é sexta-feira, mas agora é madrugada, agora é sexta-feira, meia-noite e pouco, não sei agora que hora é, porque eu não consigo olhar aqui pelo celular, mas nessa madrugada vai ter pessoas que, em vez de dormir, em vez de descansar, ao invés de relaxar o corpo para mais um dia, acordar mais um dia e viver, vai ter pessoas que vai passar a madrugada inteira cheirando cocaína, bebendo, usando outras drogas. Quando eu falo da cocaína é porque foi um problema que eu tive, então eu decidi fazer essas lives porque tem muita gente que na época que eu cheirava, teve pessoas que eu incentivei, teve pessoas que eu coloquei, que eu puxei para esse vício maldito, que eu achava legal, eu tinha necessidade de aprovação. Esse abandono que eu sofri lá com 11 anos de idade me causou, como eu falei antes, um bloqueio de autoimagem e uma necessidade de aprovação tão grande que, por eu não saber quem eu era, de verdade, por que eu estava aqui, por eu não saber quem tinha me criado e para que eu tinha sido criado, eu comecei a usar drogas, comecei a fumar maconha, comecei a beber, comecei a experimentar coisas que antes não tinha experimentado, caí no vício da cocaína, por besteira. Eu lembro que eu comecei, minha primeira vez foi porque eu vi pessoas fazendo, vi pessoas cheirando, e eu cheguei perto e falei assim: qual que é a sensação? Eles falaram: tal, tu se sente mais confiante e tal. E eu falei: então faz um pra mim então. E ali foi a minha primeira vez, foi onde eu entrei, foi onde eu experimentei, e a partir dali eu entrei num vício frenético. Por quê? Porque eu precisava ser aceito. Por que eu fui? Por que eu fui atrás? Porque eu vi que era muito. Eu tava sempre de fora da rodinha. Eu tava sempre de fora do círculo. Eu tava sempre de fora do grupinho. Tinha pessoas que eu queria estar próximo, e por eu ter uma necessidade de aprovação tão grande, quando eu via aquelas pessoas se juntar e sair do ambiente para outro ambiente, e ficar lá, e depois de alguns minutos voltar todo mundo caminhando meio estranho e tal, eu falei: cara, o que será que esse cara tá fazendo? Fui lá porque eu queria fazer parte daquele grupo. Eu tinha uma necessidade de aprovação tão grande, causado por aquele bloqueio lá atrás, causado por aquele abandono, que o abandono que a minha mãe fez quando eu tinha 11 anos de idade me causou essa necessidade de aprovação, que eu tinha que usar droga para agradar as pessoas. Eu tinha que usar droga para ser aceito naquele ambiente onde eu estava. Eu tinha que usar droga para fazer parte daquele grupo. Só que quando eu entendi que eu era filho amado do Pai, quando eu entendi que a minha imagem, ou seja, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que eu fui criado com o propósito de governar sobre todas as coisas, sejam físicas, sejam espirituais, enfim, eu fui criado para governar sobre todas as coisas. E aí eu comecei a olhar, quando eu entendi isso, e eu olhava para o que eu estava fazendo da minha vida, jogando minha vida fora, no lixo. Eu estava jogando minha vida no lixo, destruindo meu casamento, destruindo a minha relação com a minha filha,
destruindo a minha relação com os meus familiares, destruindo a empresa. Tudo estava sendo destruído, minha saúde estava sendo destruída. E quando eu entendi, quando os meus olhos se abriram e eu vi que eu estava colocando a minha vida no lixo, que eu estava afundado num poço de merda, eu falei assim, eu vou sair daqui. Como que pode? Como que pode eu estar perdendo para uma sacolinha, um pedacinho de sacolinha com um pó branco dentro? E a partir dali eu comecei a rejeitar aquilo. A partir dali eu rejeitei aquele vício. Por quê? Porque a necessidade de aprovação já não fazia mais parte de mim. Eu já sabia quem eu era. Eu já tinha definido dentro de mim quem eu era, porque que eu tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, e que eu tinha sido criado para governar sobre todas as coisas. Então aquele vício já não fazia mais parte de mim. Eu consegui vencer o vício da cocaína porque eu entendi quem eu era, entendi quem tinha me criado. Eu já não tinha mais necessidade de cheirar para ser aprovado nos grupos onde eu convivia. Antes eu cheirava cocaína para que as pessoas me aceitassem. Quando eu descobri quem eu era, quando eu desbloqueei o bloqueio de autoimagem, necessidade de aprovação, quando eu desbloqueei tudo isso, que foi que eu entendi, eu falei assim, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais provar pra ninguém que eu sou foda. Porque o que acontece? A maioria da galera que usa droga, eles usam pra mostrar que são foda, que são bom, que são cara. Que eles vão lá porque ele cheira mais que todo mundo, porque ele bebe mais que todo mundo. O mundo tá tão podre, tá tão corrompido, tá tão sujo, que o foda é aquele que cheira mais, é aquele que bebe mais, é aquele que fuma mais, é aquele que usa mais. Eu digo pra você, foda é aquele que reconhece quem é, que descobre a sua identidade, descobre o seu propósito. Foda é aquele que abandona tudo isso. Foda é aquele que começa a cuidar da sua própria vida. Foda é aquele que passa a cuidar da sua própria vida, que passa a cuidar do seu corpo, que descobre que é a imagem e semelhança de Deus, que começa a ver o seu propósito. Foda é aquele que cuida da sua família, cuida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Esses são foda. Esses sim são foda. Por quê? Porque esses estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Esses estão assumindo a sua identidade. Esses estão assumindo e vivendo. Então, como eu falei para vocês, eu fui abandonado. E o abandono, ele causa isso. O abandono, ele causa esse bloqueio de autoimagem. O abandono, ele causa esse bloqueio de autoimagem porque na infância a gente tem ligação. As nossas ligações diretas são com nossos pais. A nossa referência de Deus vem dos nossos pais. Então, quando eu sou abandonado pelo meu pai, quando eu sou abandonado pela minha mãe, eu passo a não ter referência de Deus nenhuma, eu passo a não ter referência nenhuma de paternidade, de alguém que vai ser referência para mim. Eu não tenho referência nenhuma. Mas quando a pessoa descobre que existe um pai, que existe um Deus, um Criador que ama, que cuida, que dá amor de tal maneira que deu o seu próprio filho. Quando descobre tudo isso, quando a pessoa descobre que ela é amada, aquele abandono lá atrás, ele é apagado. E quando a pessoa descobre que ela é amada pelo pai, que há um pai lá que ama ela incondicionalmente, tanto faz, tanto fez se o pai ou a mãe abandonou. Tanto faz, tanto fez se o pai ou a mãe lá atrás abandonou. Então, eu passei por sessões, por sessões de desbloqueio. Eu comecei a estudar inteligência humana, comecei a estudar mentalidade, comecei a estudar PNL, comecei a estudar programação neurolinguística. Eu comecei a buscar, porque eu vi que não era só... O que acontece? Nós temos muitas pessoas que são religiosas. A religiosidade também é um bloqueio. Então, tem pessoas que são religiosas, tudo para ela é demônio, tudo para ela é... aconteceu alguma coisa, isso é demônio.
Eu por um tempo, tudo era demônio. Eu era de uma igreja onde as pessoas, tudo para elas era demônio, elas demonizavam tudo. E quando eu comecei a estudar, tudo isso que eu falei, PNL, coaching, comecei a estudar programação neurolinguística, quando eu comecei a estudar a neurociência, quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, sobre desbloqueio, eu falei, cara, tem muita coisa que tá dentro da mente, a pessoa tem que desbloquear. E quando eu vou atrás para resolver sobre o abandono, que eu fui abandonado com 11 anos de idade, quando eu vou atrás para resolver sobre a necessidade de aprovação, quando eu vou atrás para resolver sobre bloqueio de autoimagem, quando eu vou atrás para resolver sobre todos os bloqueios que tinha na minha vida, eu começo a entender por que aconteceu isso. Nosso maior bloqueio, os nossos bloqueios, vamos dizer o nosso maior, os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Hoje, quando eu desbloqueei sobre esse abandono que a minha mãe fez lá atrás, sobre o abuso que eu sofri quando era criança, quando eu desbloqueio sobre necessidade de aprovação, quando eu desbloqueio sobre autoimagem, quando eu faço esses desbloqueios que eu entendo que a minha mentalidade muda, eu passo a ajudar pessoas que hoje têm o mesmo problema que eu tinha. Então o nosso maior bloqueio, eu digo para você que está aí ouvindo está assistindo essa live, você que está ouvindo essas palavras, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Aquilo que você sofreu, as dores que você carrega na sua alma, a ferida aberta que você tem aí, você tem que buscar curar ela, porque ela vai virar uma cicatriz. E essa cicatriz, ela vai servir de ajuda para outras pessoas. Essa sua cicatriz, essa sua ferida hoje aberta vai ser curada. E quando ela for curada, ela vai virar uma cicatriz. Entenda isso. E essa cicatriz, uma hora que ela tiver 100% cicatrizada, não for mais uma ferida, for uma cicatriz, ela vai ser usada como alimento, como força para outras pessoas também serem curadas. Então, voltando ao que eu estava falando antes sobre o abandono, quando a minha mãe me abandonou lá atrás com 11 anos de idade, deixou eu e meu irmão em casa, foi viver a vida dela, quando aquele abandono causou em mim essa necessidade de aprovação, de que eu precisava fazer algo para me tornar, para me achar foda, e para que as pessoas olhassem para mim como se eu fosse o cara. E aquele bloqueio de autoimagem que eu não sabia nem quem eu era. Precisei fazer coisas para provar para os outros. Eu tinha necessidade de provar para as pessoas. Eu queria agradar todo mundo. E nessa de eu agradar todo mundo, o que acontece? Você se ferra. Quando você quer agradar todo mundo, você se ferra. Porque você para de viver a sua vida, você começa a viver a vida dos outros. Você começa a viver a vida que não é sua, você começa a viver uma vida que não é sua. Você começa a agradar pessoas que não estão nem aí pra você, que a hora que você estiver no fundo do poço, elas vão olhar pra você e vão dar risada. Então, quando eu resolvi isso, quando eu consegui resolver esse bloqueio, essa necessidade de aprovação, quando eu consegui resolver a treta que eu tinha com a minha mãe, pra ela ter me abandonado com 11 anos, tudo isso, com os anos, com o tempo que eu comecei a buscar resolver isso, nos desbloqueios que eu fiz, nos desbloqueios mentais, emocionais, nos desbloqueios que eu participei, participei de imersões, participei de cursos, participei de várias coisas, de palestras, de imersões online, presencial, você imaginar, eu participei porque eu precisava resolver. E quando eu consegui resolver, tudo aquilo que eu carregava, mágoa, trauma, medo, os vícios que vieram decorrente dessa necessidade de aprovação, os vícios que vieram decorrente de tudo isso que eu passei, porque, como eu falei antes, a maioria das pessoas, e eu falo isso sem medo, a maioria das pessoas que hoje carregam um vício é porque lá atrás, quando ela era criança, ela se sentiu abandonada.
E às vezes o abandono não é nem de a mãe ou o pai ir embora de casa, mas às vezes o abandono foi do pai estar dentro de casa e não dar atenção. Foi de o pai estar dentro de casa, só trabalha e não dava atenção. De a mãe ter vários filhos e não dar atenção para nenhum. De o pai e a mãe viver brigando. Então, o abandono não é só quando o pai ou a mãe vai embora. O abandono não é só quando o pai ou a mãe pega as malas e vai ao mundo. Mas às vezes o abandono é quando o pai está dentro de casa, quando a mãe está dentro de casa e a criança não tem carinho, não tem amor, não tem atenção. Ela não tem 100% do pai, não tem 100% da mãe. Então isso também causa traumas, isso também causa bloqueios. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu falo isso porque eu hoje atendo pessoas, eu converso com pessoas, eu faço essas sessões de desbloqueio que eu participei. Hoje eu sei, hoje eu estudei, eu aprendi as técnicas. Hoje eu faço o desbloqueio com outras pessoas e eu ajudo outras pessoas. E quando a gente vai buscar a raiz do problema, sempre é um bloqueio causado por uma treta lá com o pai ou lá com a mãe. Então você quer ver uma pessoa bebam bastante água. É água, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. É água. Pensar que eu tô de madrugada tomando alguma coisa, não. Eu não bebo mais. Dia 31 de dezembro, agora, eu tava lá na praia com a minha esposa, com minhas filhas. Eu acordei de manhã, eu falei assim, eu olhei pra Carol e falei, a partir de hoje, nunca mais vou beber. A partir de hoje eu tô assumindo aqui contigo um compromisso. Eu tenho que falar pra alguém. E a partir de hoje eu nunca mais vou beber. Imagina, virada de ano, champanhe. Todo mundo lá, ó, vamos estourar champanhe. Tomar champanhe. Tomei água. Água com gás. Não me faz falta, eu não preciso do álcool. Eu não preciso colocar álcool pra dentro do meu corpo. Então eu tomei essa decisão. Eu não preciso. Antes eu bebia pra agradar. Antes eu bebia pra agradar as pessoas. Eu bebia pra agradar os meus amigos. Eu bebia pra agradar quem tava no meu redor. Hoje não. Hoje se eu for na casa de alguém, se eu for jantar na casa de alguém, ou se alguém vier aqui em casa jantar, não vai ter. Aqui, primeiro que aqui em casa não vai ter bebida alcoólica. Segundo, se eu for na casa de alguém que bebe, a pessoa vai me oferecer, eu vou dizer, não quero não, obrigado, tem água. Porque já não faz mais falta. Eu não tenho mais essa necessidade. Eu resolvi já. A treta que eu tinha com a minha mãe, a treta que eu tinha com meu pai. Meu pai, eu lembro de criança, meu pai bebia bastante, meu pai bebia muito, bebia de passar mal, bebia de às vezes vomitar tanto que parecia que ia botar o estômago para fora. Então eu tenho, depois que eu desbloqueei, depois que eu consegui resolver essa treta com a minha mãe, que eu parei de usar a cocaína, que eu parei de usar droga, que eu parei de beber, porque eu resolvi o problema da necessidade de aprovação. Então eu tô fazendo essa live para você que hoje tá aí, ó, você que tá me ouvindo, você que tá assistindo essa live e você tem um vício. Você tá assistindo essa live, você possui um vício de cocaína, maconha, você que usa crack. Eu conheço pessoas que tinham uma vida bem sucedida, família. Eu conheço pessoas que estavam bem, ganhando um salário bom, uma vida boa, que caíram na maldita pedra. Então eu tô aqui fazendo essa live para ajudar você você que tem um vício. Você que tem um vício e você não consegue parar. Eu tô aqui para te ajudar. Você não precisa ir para uma clínica. Você não precisa ir para um centro de reabilitação se você não quiser. Mas começa a me acompanhar, começa a assistir essa live do 2359. Eu não vou fazer muito comprida não. Não vai ser todos os dias 1 hora, não.
Talvez hoje eu nem sei quanto tempo já deu, mas não vou me alongar, vai ser coisa de meia hora, 35, 40 minutos. Porque o que eu quero, o que eu mais quero, porque quando eu tive esse problema de vício, quando eu tive esse problema de ser dependente químico e cheirar cocaína todos os dias, eu comecei a destruir minha família. Eu estava casado, eu tinha uma filha, e eu tinha uma empresa, e decorrente desse vício eu comecei a destruir meu casamento, comecei a destruir meu relacionamento, minha casa começou a se destruir. E hoje eu abro essa live, quando eu abro a câmera desse celular para fazer uma live, para falar sobre isso, é porque eu quero ajudar pessoas, eu quero que essa mensagem chegue a pessoas que hoje estão dependentes químicos. Tenho certeza que daqui a pouco vai ter pessoas que vai assistir essa live e vai estar lá na casa dela, ou vai estar na rua, indo buscar droga, indo buscar uma bucha de cocaína, porque ela acordou de madrugada e está passando por um monte de problema e ela quer colocar a fuga dela nessa droga. Então é por essas pessoas que estão hoje dependentes químicos. Você não é dependente químico. Eu quero que você entenda isso. Você não é dependente químico. Você é filho amado do Pai. Você não é um dependente de cocaína. Você não é um dependente de maconha. Você não é um dependente de álcool. Você é filho amado do Deus vivo. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Ele te criou para que você governe. Hoje eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu estou aqui para ajudar pessoas que estão passando por esse problema de vício. Então, se você está assistindo essa live, ou você vai assistir ela gravada, encaminha ela para alguém que você saiba que tem algum vício. Seja cigarro, seja o álcool, seja cocaína, maconha, crack, não importa. Um dia eu fui viciado em cocaína, um dia eu fui viciado em bebida, um dia eu fui viciado em pornografia. E hoje eu estou aqui para ajudar pessoas. Hoje eu estou aqui para ajudar essas pessoas que hoje estão viciadas. Você não é um viciado, você está. É uma condição, é uma situação, uma condição. Você não é isso. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou encerrar a live agora, eu vou fazer uma oração. Você que estiver assistindo ela ao vivo, dessa oração, eu peço que você feche os olhos. Você que assistir gravado também, feche seus olhos. E eu vou orar por você. E saiba que você tem alguém agora para contar. Saiba que você tem alguém agora para falar. Saiba que você tem alguém que está aqui para te ajudar. Quando trouxeram, eu estou fazendo um estudo agora. Eu vou começar algumas lives em outro horário. Mas eu estou fazendo um estudo sobre as palavras de Jesus. Eu tô lendo a Bíblia somente. Eu consegui uma versão da Bíblia onde só tem onde o que Jesus falava está em vermelho, as letras vermelhas. E eu tô lendo só essas partes, tô lendo só aquilo que Jesus falava. Eu leio a introdução para entender o contexto. Mas eu presto atenção naquilo que Jesus falou. Eu tenho, por exemplo, a primeira passagem que fala de Jesus, que a palavra de Jesus foi quando João Batista está para batizar ele. João Batista falou assim: não, eu é que tinha que ser batizado por ti. Aí Jesus fala assim, não lembro certo a ordem, mas Jesus fala assim: olha, agora, por esse momento, por essa hora, vamos fazer assim, porque convém que se cumpra a justiça. Então Jesus ele falou: agora fica frio. Realmente, era para eu estar te batizando, mas fica frio, porque agora, para que se cumpra a justiça, deixa que eu vou me batizar. E eu lembro de uma passagem que, quando trouxeram a mulher adúltera,
trouxeram a mulher adúltera, vários homens trouxeram para apedrejar ela. Eles queriam pegar Jesus, queriam ver o que Jesus ia falar. E trouxeram, e Jesus pegou e falou assim: cara, quer saber de uma coisa? Quem de vocês aí que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que for santo, que for imaculado, que não tiver impureza, iniquidade, pecado nenhum, tá liberado, pode matar ela, apedreja ela. E aqueles homens saíram, e quando a mulher ficou lá sentada, ou quando a mulher ficou lá só ela, não sei se sentada em pé, mas quando ela ficou lá, Jesus olha para ela e diz assim: onde estão os teus acusadores? Nem tampouco eu te condeno. Aquele cara que poderia... Jesus era o cara que poderia condenar ela na hora, porque ele era o cara que poderia apedrejar ela. Ele era a pessoa que poderia apedrejar, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas o que ele respondeu para ela? O que ele falou para ela? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então tá aqui na tua frente agora, nessa live, você tá olhando para um cara, para um homem que hoje sabe quem é, que hoje tem sua identidade bem definida, que sabe o seu propósito, que governa sobre todas as coisas. Alguém que assumiu o seu papel, que assumiu o seu propósito e que não vai mais se calar. Alguém que não vai mais fechar a boca. Então eu quero que um dia passou, que hoje passa, que conhece alguém que passa por vício, seja maconha, cocaína, bebida, por pornografia, qualquer vício que for, jogos. Hoje a gente está numa era onde as pessoas estão viciadas em um tal do tigrinho, viciada em perder dinheiro, viciada em aposta, viciada em... Infelizmente o vício está destruindo as famílias. E eu, como sou um defensor da família, porque a família é um projeto de Deus, tô aqui para ajudar você. Você é muito maior do que essa cocaína que você cheira. Você é muito maior do que essa maconha que você fuma, do que esse cigarro. Você é muito maior do que essa bebida que você ingere todos os dias. Você é muito maior do que esse joguinho que você bota dinheiro e perde. Você é muito maior do que esse vício, do que essa pornografia que você assiste. Você é muito maior. E eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Então que a partir de hoje você siga. Se você puder enviar essa live para outras pessoas que precisam, envie essa live para alguém. E eu vou ajudar vocês a sair dessa. Vou ajudar você a resolver. Se tem alguém que você deseja participar de um desbloqueio, me chama. Nós vamos fazer uma videochamada. Eu vou entender o seu problema, eu vou te ajudar, você vai desbloquear. Você que foi abandonado quando era criança, você que foi abandonado quando era criança, você que carrega um trauma, uma necessidade de aprovação, você faz tudo para agradar os outros. Saiba que tem alguém agora que tá aqui para te ajudar. Você que tá entrando agora na live, tô falando sobre abandono, sobre a pessoa que foi abandonada. Então vai ficar gravado a live, você vai assistir, eu vou fazer a oração agora, independente de quem tá aqui, independente de quem vai assistir depois, porque eu tenho certeza que alguém vai ser tocado, alguém vai ser impactado, alguém vai ser alcançado através dessa live. Essa live vai chegar para alguém que tem um vício, alguém que fuma, que bebe, que cheira, alguém que é viciado em jogos, alguém que é viciado em perder dinheiro no aplicativo. Essa live vai chegar para você. E você, quando ouvir essa live, você vai entender que existe uma saída. Certo? Então, você que está ao vivo, fecha os olhos. Você que está assistindo gravada também, fecha os olhos. Que nós vamos fazer uma oração agora juntos. Fecha os olhos, respira bem fundo. 3 vezes.
Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. Porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam todos os dias. E alguns minutos atrás, né, quando mudou o dia, as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho. Obrigado por um dia o Senhor ter usado alguém para falar e para abrir os meus olhos. Obrigado por um dia ter me feito entender quem eu era. Por um dia me fazer entender que eu fui criado à Tua imagem e semelhança. Que eu fui criado para governar sobre todas as coisas, que o meu propósito era esse. Obrigado, Senhor, por me fazer acordar enquanto era tempo, por eu ter conseguido salvar a minha vida, salvar minha família, salvar meu casamento, a minha conexão com as minhas filhas. E Pai, eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas através dessa live. Que pessoas sejam impactadas. Usa, Senhor, esse bloqueio, usa essa ferida que eu tinha, que hoje é uma cicatriz, usa ela para curar pessoas. Usa a minha história. Usa a minha história, que foi uma história triste, e hoje é um testemunho. Usa para ajudar outras pessoas. Que essa live chegue, Pai, aonde tem que chegar. Que essas pessoas que hoje estão dependentes químicas, que hoje estão dependentes de vício, de bebida, de cocaína, vícios de jogos, que essas pessoas que estão viciadas, elas não são, elas estão, que elas consigam, através de tudo que foi falado nessa live, que elas consigam enxergar uma saída, que elas busquem ajuda, que elas façam aquilo que tem que ser feito. E que se ela precisar da minha ajuda, pode contar comigo, Senhor. Nesse momento que você se visualize sem o vício, que você visualize a tua vida sem a bebida, sem a droga, sem as apostas, que você visualize o teu casamento sendo reconstruído, porque você vai reconstruir a tua família. Visualize a tua esposa e as tuas filhas e os teus filhos voltando para você. Visualize a sua empresa voltando, porque muita gente bota fora, muita gente perde negócios por causa dos vícios. Visualize a sua saúde voltando, visualize você fazendo exercícios, visualize você ajudando outras pessoas, porque é isso que vai acontecer. Visualize o carro que você vai dirigir, a casa que você vai morar, visualize pessoas, uma multidão escutando você, abrindo a sua boca e falando aquilo que Deus fez na sua vida. É isso que vai acontecer. Sinta a alegria de poder ajudar outras pessoas. Sinta a alegria de ver a sua família perto de você novamente. Sinta a alegria de ter uma vida transformada, de não depender mais de um pó branco, de não depender mais de uma substância para ser feliz. Sinta essa leveza. Seja liberto dos vícios agora. A partir de hoje você vai viver uma vida livre de vícios. Já bem fundo. Feche suas mãos. Com um sorriso no seu rosto. Diga, já é. Que essa live, que a partir de hoje, você que assistiu essa live, você que vai ver ela gravada, que você possa viver uma nova vida, você possa viver aquilo que Deus preparou, o seu propósito, que o propósito de Deus para a sua vida se cumpra. Então, todos os dias às 23h59, nós vamos estar abrindo essa live para que pessoas que estão com vício sejam ajudadas. Tá certo? Um forte abraço. Tamo junto, até depois do fim.